Bom, agora são 8h06 em Campos. Voltamos com o Folha no Ar ao vivo, segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022. Estamos a 20 dias do segundo turno das eleições para presidente e também para governador em alguns estados. No caso do Rio, o governador foi escolhido no primeiro turno. Ao vivo, com o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação, e o apoio de Green Energia Solar. No programa de hoje, com o Arnaldo Neto na bancada, estamos conversando com o subsecretário de Fazenda de Campos, Carlos Roberto dos Santos Júnior. Como não existe nada nessa terra que não seja observado, seja visto, né? Não é o caso do crime perfeito, porque não é crime, mas o Carlos Roberto, no intervalo, está me perguntando aqui: ô Cláudio, você não teve um carro emplacado na cidade de Cláudio? Eu falei, eu tive, eu nem lembrava mais. Então, como eu disse aqui, que eu morei no Espírito Santo e plaquei o carro lá, que eu moro aqui, placar aqui, nem tudo é perfeito. Eu também, e nem sou exemplo de que nada, e quem diz que quero ser, nem pretendo ser. Mas teve sim uma época e que a vaidade era pequena, eu emplaquei um carro que eu tinha na cidade de Cláudio, Minas Gerais. E por coincidência descobri que essa cidade de Cláudio, Minas Gerais, tem uma forte ligação com Campos. A maioria, e se você olhar a partir de hoje, se você olhar aí nas tampas de bueiros, nas tampas de boca de lobo, todo esse material feito de ferro fundido, a maior parte vem de Cláudio, Minas Gerais. Mas para me salvar desse delito aí, eu tinha 2 carros nessa época e o outro era emplacado em Campos. Então, quebra um galho, 50% só do crime. Mas é isso, é muito legal. E você via esse carro ali no estacionamento da Santa Casa. Eu trabalhava na TV Planície, no programa de Chico da TV, depois no Alô Planície. Você lembrou desse carro? Eu não lembrava mais, rapaz. Você vê como é que nada passa despercebido, né, Arnaldo? Você tá vendo, né? Mas olha, foi uma experiência legal. Se tiver uma cidade aí com o seu nome e quiser emplacar, pode emplacar. Quer dizer, se a lei permitir. Meu caro Arnaldo, eu peço a você que abra esse bloco então, falando sobre essa arrecadação, e você já rolava a bola aqui no intervalo que eu percebi. Vamos lá. Em relação à arrecadação própria, como eu falei, né, Carlos, é uma questão que sempre está em foco no período eleitoral. Todos os candidatos a prefeitos de todas as cidades falam da necessidade de aumentar a arrecadação própria, mas, por outro lado, aumentar a arrecadação própria pode ter algumas medidas que, durante o governo, são consideradas impopulares. O governo Vladimir, por exemplo, fez essa questão do IPTU complementar. E houve uma grita geral, sobretudo da oposição na Câmara, contestando essa questão dessa cobrança retroativa a 5 anos. Hoje é um assunto menos debatido, mas a cobrança continua em vigor. Como que foi para a Prefeitura fazer isso, ou para o seu setor de tributação, do setor da Fazenda, fazer essa cobrança, esse acerto junto à população? Teve uma adesão efetiva? O município passou a arrecadar mais em relação a essa questão? Teve muita negociação em relação a isso? Como foi esse período? Esse foi um trabalho muito importante desenvolvido, né, pela Secretaria de Fazenda, com todo o apoio da Procuradoria do município. E, falando em números gerais, foram identificados aproximadamente 45 mil imóveis com alteração de suas características. E o caso clássico é o contribuinte que pagava o seu imposto apenas do terreno e já tinha lá uma casa construída, né? Como também aquele que cresceu o imóvel, e nós fizemos a atualização do nosso cadastro e, consequentemente, a cobrança dessa diferença de imposto retroativa aos últimos 5 anos. Essa é uma demanda que começou há alguns anos atrás, por meio de uma auditoria governamental do Tribunal de Contas do Estado, né? Os municípios
eles buscam, né, junto à União, junto ao Estado, os repasses, mas é necessário sim cuidar da sua arrecadação própria. E ter um cadastro de contribuintes atualizado é muito importante. Então, nós fizemos a adequação dos cadastros, oportunizamos lá em 2014 para o contribuinte ele fazer uma chamada denúncia espontânea, foi o programa Regularize. Então, o contribuinte que foi à Secretaria de Fazenda e declarou, ele, a partir do exercício de 2015, ele passou a pagar o IPTU, o predial, ou o predial de forma correta, e ele não foi sancionado, ele não foi autuado agora, como muitos que não tiveram, né, não foram à época fazer esse esclarecimento, né, pontuar isso. A época desse IPTU complementar, ou desse levantamento, desse estudo, nós recebemos várias informações em relação a cobranças que seriam indevidas. Por exemplo, um canil e pensava que era um aumento de construção, né? E assim outros exemplos, área que às vezes era telha que estava no chão, mas o drone passou e registrava como área construída. Isso também... Teve as cerâmicas também? A cerâmica teve até uma adaptação para as cerâmicas, né, da própria lei. Mas estou falando de residência até, residencial. Tinha gente que falava que o canil passou a ser mais caro do que a casa. Enfim, essas reclamações que nós, enquanto imprensa, recebemos, foram casos tratados também especificamente pela Secretaria? Teve que rever alguns casos realmente e até diminuir o valor para o contribuinte? Sim, o que acontece? Primeiro, fazer aqui um parênteses. No imaginário, né, comum, fala-se muito do drone. Na verdade, foi uma imagem aérea captada por avião, não foi o drone, tá? E existiu, sim, alguns casos em que o contribuinte ele levou uma planta, nós fomos ao local, e aí, apesar de toda a eficiência da metodologia utilizada, pode acontecer, né? Desculpa, existe uma margem pequena de erro aceitável e nós estivemos sempre à disposição, como assim permanecemos, para receber as demandas, analisar e, se for o caso, retificar a cobrança. E o fato, muita gente contesta essa questão da retroatividade. Muita gente, sobretudo na política, há muitos debates em relação a isso, essa questão da retroatividade. Se o município não cobra esse IPTU retroagindo a esse período de 5 anos, ele pode estar incorrendo em alguma ilegalidade eu esqueci o termo que se usa agora, quando você abre mão de receita, né? É dano ao erário, né? É dano ao erário? O técnico é dano ao erário. Você abre mão daquilo que não é do gestor, né? É do município. Então, é importante cobrar. Nós temos, assim, casos que aconteceram em que o cidadão chegava à Secretaria de Fazenda e dizia assim, não, mas já está construído há mais de 20. Tem mais de 20 anos. Eu falei, então o senhor ganhou 15. Eu só posso cobrar 5. Infelizmente, ou do ponto de vista da legalidade, aí justiça e legalidade nem sempre andam juntas, né? Mas era importante e necessário a adequação do cadastro, né? E é importante dizer também que o contribuinte precisa, sempre que modificar, apresentar essa modificação feita à Secretaria de Fazenda, porque da mesma forma que ele pode construir e o IPTU aumentar, ele pode também, por alguma razão, resolver demolir, né? Então ele precisa atualizar para voltar a pagar como terreno, né? Então é uma via de mão dupla. Daqueles 45 mil, então, qual o balanço que o senhor pode fazer para a gente? 45 mil imóveis irregulares, tirando os que Arnaldo lembrou bem, né? Podem ter tido problema com a construção ali, a cobrança irregular. Tirando essa margem, o que ficou acertado? Conseguiu receber a maioria? Tem muito inadimplente ainda? E quem está inadimplente, como é que é o processo desse inadimplente? Dos 45 mil imóveis, né, identificados com algum tipo de dado, né,
errado, vamos assim dizer, nós tivemos no refis, especificamente do ano de 2021, o comparecimento de aproximadamente 10 mil contribuintes, né? Muita gente também, ao tomar ciência, porque nós atualizamos nossa base de dados e o IPTU do exercício 2022 já foi cobrado com a nova metragem. Então, alguns menos atentos somente identificaram que houve uma alteração, uma atualização no ano de 2022 e compareceram à secretaria, se tiveram que discutir algum assunto, já foi tratado, foi arrumado e a gente continua fazendo a cobrança. Se o cidadão identificar que ele está nesse rol, ele pode comparecer à Secretaria de Fazenda, ele pode levar lá seus argumentos e também tem a possibilidade, né? Ele identificando, nós vamos mostrar a imagem aérea, vamos detalhar e possibilitar ele, inclusive, o parcelamento desse débito. Nós estamos conversando com o Carlos Júnior, subsecretário de Fazenda, e a gente está falando agora, Nogueira, sobre essa questão do IPTU e me bateu uma dúvida aqui que acho que pode ser pertinente também aos nossos ouvintes. Você mesmo pontuou aí que tem gente que chegava lá, Carlos, e colocava que o imóvel está assim há 20 anos, aí você fala, você ganhou 15. Mas isso foi em 2021, né, esse levantamento. Essa dívida vai continuar sendo contada 2016, 5 anos atrás, ou o tempo vai passando e esses 5 anos vão virando outro. Agora, esse ano já é de 2017 a 2022. Essa dívida anda de ano a ano ficando 5 ou começa a contar no momento em que houve essa notificação lá em 2016? Não. A constituição do crédito, da diferença do IPTU, ela foi feita em 2021. E aí, contando o prazo decadencial de 5 anos, retroagiu a 2016. Esse crédito está constituído e o município tem o prazo de 5 anos para fazer a cobrança, né? Uma eventual nova medição vai sempre considerar os últimos 5 anos. Então, se nós tivermos, hipoteticamente, em 2023, um novo levantamento, logicamente, ele não poderá retroagir a 2016, porque nós teríamos mais de 5 anos. Chegou 2016, está lá. Se daqui 20 anos o camarada resolver acertar, ele vai ter que pagar esse período todo desde 2016. A gente tem que ter um cuidado aqui só por questão do prazo prescricional, né? O município ele tem o seu setor de cobrança administrativa e existe hoje o protesto extrajudicial. O município primeiro esgota todos os meios administrativos de cobrança, não sendo satisfeito o crédito, pela Procuradoria do município distribuída a ação de execução judicial para a cobrança do crédito, né? O município precisa cobrar aquilo que é devido. Porque você falou que Arnaldo, depois de 20 anos... Assim, sim, não, mas aí 20 anos, se a gente não fizer nada, esse crédito vai estar não, mas vocês já fizeram. Sim, sim. Eu continuo na dúvida ainda. Esses que já foram notificados, sim. A dívida vai ser sempre de 2016 ou lá na frente fica, por exemplo, se ele for negociar em 2023, a dívida começa de 2018? Não, a dívida, se ele for negociar ano que vem, ela é o crédito constituído de 2016 a 2021. O IPTU dele de 2022 já foi gerado com os dados atualizados. Não, eu entendi. Ou seja, quanto mais ele demorar para pagar, essas etapas do processo, elas são bem simples, do meu modo de entender. Não pagou, vai para a dívida ativa. Isso. Vai para a dívida ativa, vai para a execução. E se você levar mais tempo para pagar, ocorre o quê? O acréscimo de honorários advocatícios. Tem toda a custa processual, que aí, Arnaldo, se não me falha a memória, o meu caro Carlos Roberto, não pode abater, a prefeitura não consegue abater em nenhum refis as custas processuais, correto ou estou errado? Isso. A única coisa que acontece quando temos um programa de recuperação fiscal é que os valores de custas e honorários são calculados do valor líquido, né, aquilo que efetivamente o refis concedeu.
né? E uma inovação que começou no ano passado foi a possibilidade do rateio do valor das custas e dos honorários na totalidade das parcelas. Isso a gente percebeu que era uma grande dificuldade do contribuinte, porque às vezes o débito já estava ajuizado e, vamos aqui a título de exemplo, ele tinha uma parcela de R$300, no entanto, a primeira e a segunda parcela, ela era de 1.500, 1.800. Isso, muitas das vezes, inviabilizava a adesão por parte do contribuinte. Então, nós conseguimos adequar e as custas e os honorários, elas são rateadas pelo total de parcelas. Num outro exemplo, é como se você devesse lá 3 mil de imposto e lá, 1.000 de causa e de advogado, de honorários. Esses 1.000 não dava para dividir, agora vocês conseguem dividir. Mas uma coisa que eu quero deixar claro e que eu entendi porque aconteceu comigo. Foi um IPTU de 2012, eu acho. Teve uma época que até houve uma campanha para ninguém pagar, que depois Alexandre Bocaíba ia dar um desconto, umas coisas dessas. Eu não paguei, acabei não pagando, ficou aquilo para lá e esqueci. O Refis, feito no governo Rosinha, deu um desconto até aqui no imposto de 3 mil, mas não nos 1.000 do que pertence às causas, a causa do honorário e também as causas tributárias. Ou seja, o que é da justiça e dos advogados não pode dar desconto. A prefeitura não consegue mexer não tem desconto para ele. A lei municipal foi publicada para regulamentar o refis do exercício 2021, ela trazia uma previsão expressa de que as custas e honorários seriam calculados o percentual depois de calculado o desconto que o contribuinte tinha direito. Aí melhorou, porque eu, no meu caso, tive que pagar na íntegra as causas e as custas e os honorários. Agora, você não achou de 45 mil imóveis, 10 mil, uma procura muito pequena, não? Depende da perspectiva, né? Se nós pegarmos simplesmente o número absoluto, a gente pode falar que aproximadamente 30% dos contribuintes, um pouquinho menos, compareceram. Mas de lá para cá, nós também já tivemos uma procura maior, né? Então, hoje esse número já deve estar, ele com certeza está maior. E, que ainda será motivo de fala aqui, a proposta, né, do projeto de lei encaminhado pelo chefe do Executivo à Câmara de Vereadores, dando uma nova oportunidade para esse contribuinte comparecer à Secretaria de Fazenda e regularizar a sua questão. Antes da gente entrar no Refis 2022, eu queria só esclarecer uma dúvida em relação a essa negociação de maneira geral, não só 2021, nem não só 2022. Você mesmo citou aqui em alguns exemplos a questão da execução da dívida. Salvo o melhor juízo, em tese, o Estado, o ente federativo, o município, o Estado, a própria União, ela pode, inclusive, judicializar para arrecadar esse bem. Ela pode, se o valor do imóvel for compatível com a dívida, ela pode ficar, inclusive, com o imóvel. Mas isso é muito difícil acontecer por várias questões, né? Você teria que judicializar e poderia ter outro meio de equacionar essa dívida. Qual é a maneira mais utilizada para tentar sanar essa dívida sem que o contribuinte perca o seu bem imóvel, sem que ele perca o terreno, sem que ele perca a residência? Qual o meio mais utilizado judicialmente e o que tem acontecido, inclusive, em Campos, se chegou a acontecer algum caso? Nós temos como exemplo cotidiano a questão dos bloqueio em conta, né, de valores para satisfação do crédito. A penhora, né, do imóvel e a adjudicação para o município, ela é a última hipótese, né? Nós até não temos exemplo, eu pelo menos não me recordo de imóvel
levado a leilão para satisfação de crédito de IPTU. Mas é importante também destacar que antes da distribuição da execução fiscal, né, o município ele adota todas as medidas possíveis do ponto de vista administrativo. Existe hoje a possibilidade do protesto extrajudicial, ele não tem valor mínimo, então o município adota essas medidas antes de judicializar. O Carlos, Roberto, subsecretário de Fazenda, e se a pessoa tem um imóvel só? Você disse que não tem exemplo nenhum no município, então não se lembra, não tem caso disso. Mas se a pessoa tem um imóvel só, ele pode ser penhorado? Existe o chamado bem de família, né? E aí existe uma proteção legal com relação a esse único imóvel, né? Não, o cara está devendo, só tem uma casa, só tem um imóvel, aí não, né? Bom, meu caro Arnaldo, a gente vai falar de refis e aí eu acho que vale a pena a gente fazer só um rápido intervalo, pode ser? E a gente volta a seguir, vamos falar sobre o novo refis. Tem uma postagem aqui no Face do ouvinte, o Renato Carvalho, também que é interessante. Bom dia a todos. Se o Estado entregasse o que se espera para a população, com os impostos pagos, a arrecadação seria muito maior. Mas a população paga um imposto para ter segurança e precisa pagar segurança particular. Paga para ter atendimento da saúde e precisa ter plano de saúde. Paga para ter escola e precisa pagar a escola. Depois, o errado é o contribuinte e não o Estado, que não tem competência para gerenciar o dinheiro, né, dos impostos, e isso sem falar dos desvios. Errado ele não está, não. Esse é um assunto macro, né? É macro, Você paga imposto para tudo que você pensar e depois ainda paga. Você compra um carro lotado de imposto, compra um pneu com muito imposto, gasolina com muito imposto, aí você vai rodar numa via federal ou estadual. Se ela for privatizada, você tem que pagar o imposto para andar naquela via. Então, quer dizer, eu não sei nem em que contagem isso está, se é tritributação, tetratributação. Eu sei que é mais que o Brasil, é penta, né? Uma coisa assim, né, Carlos? Existe a necessidade, né? O contribuinte, ele tem razão nas alegações do ponto de vista macro, né? Nós agora falando do nosso quintal, vamos assim dizer, né? Nós estamos, o governo Vladimir, feito toda uma série de trabalhos de obras na cidade. O Hospital Geral de Guarulhos, que foi recém-inaugurado a primeira etapa. Então, se a gente andar pela cidade, a gente vê sim a aplicação dos recursos arrecadados para o bem-estar da população. Não tem dúvida, a coisa melhorou sim. São 8h29, vamos ao intervalo comercial. A gente volta para continuar essa conversa e daqui a pouco o refis. Vamos saber quem deve também ao Fundecam, se pode participar do refis ou é só imposto territorial, urbano. A gente vai saber de tudo isso daqui a pouco com o secretário de Fazenda, o subsecretário de Fazenda de Campos, Carlos Roberto dos Santos Júnior, ao vivo aqui na Folha FM, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar.